Seguindo então com o nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esta é a tradução francesa da primeira edição de Allan Kardec. Capítulo 8. Expiações terrestres. Marcel, o menino do número 4. Em um hospital do interior, havia um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil de descrever. Ele era chamado apenas de o número 4. Tinha o corpo completamente deformado, fosse pela malformação congênita ou por outra doença. As pernas tortas tocavam-lhe o pescoço. Sua magreza era tal que se percebia o contorno dos ossos sob a pele. O corpo era uma chaga só, e atrozes os seus sofrimentos. Ele pertencia a uma pobre família israelita e sua triste situação já durava 4 anos. Sua inteligência era notável para a idade. Sua doçura, aparência e resignação eram edificantes. O médico da ala em que o menino estava, cheio de compaixão pelo pobre ser, quase abandonado, pois os parentes pouco vinham vê-lo, interessou-se por ele, com quem gostava de conversar, encantado com sua inteligência precoce. Não só o tratava com bondade, como também, quando as suas preocupações permitiam, vinha ler para ele, admirando-se de sua capacidade de discernimento para as coisas que pareciam acima de sua idade. Disse-lhe o menino num dia: "Por favor, doutor, o senhor poderia dar-me mais daquelas últimas pílulas que me receitou?" "E por que isso, meu querido?" disse o médico. "Já te dei o bastante. Uma quantidade maior pode fazer mal." "É que sofro de tal forma," que respondeu o menino, "por mais que me esforce para não gritar de dor, pedindo a Deus forças para não me lamentar, de modo que não incomodar os outros doentes ao meu lado. Por vezes é muito difícil que eu consiga controlar. Essas pílulas fazem-me dormir, e ao menos enquanto durmo, não perturbo ninguém." Bastam tais palavras para evidenciar a elevação da alma daquele corpo disforme, encerrava. Onde o menino teria aprendido sentimentos assim? Certamente não do meio em que fora educado. E, além disso, na idade em que lhe começaram os sofrimentos, não teria como compreender raciocínio algum. Eram-lhe tais os sentimentos inatos. Mas então, com tão nobres instintos, por que Deus o condenava a uma vida tão miserável e dolorosa, admitindo-se que Deus houvesse criado essa alma ao mesmo tempo que o corpo, instrumento de sofrimentos tão cruéis? É preciso negar a bondade de Deus, ou então admitir uma causa anterior, ou seja, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Ao morrer, os últimos pensamentos do menino foram em Deus e no médico caridoso, que dele teve compaixão. Algum tempo depois, ele foi evocado, em 1863, na Sociedade Espírita de Paris, onde deu a seguinte comunicação: "Vós me chamastes. Vim fazer com que minha voz se estenda além deste recinto para atingir a todos os corações, cuja solidão ouvirá o eco que ela fará ressoar. Minha voz há de relembrá-los que a agonia na terra prepara as alegrias do céu, e que o sofrimento não é nada mais do que uma casca amarga de um fruto saboroso que proporciona coragem e resignação. Dirá também que sobre o catre onde jaz a miséria, onde os enviados de Deus, cuja missão é ensinar à humanidade que não existe dor que não se possa suportar com a ajuda do Todo-Poderoso e dos bons espíritos. Minha voz dirá ainda que escutem as lamentações, misturando-se às preces, para assim compreenderdes a harmonia piedosa, tão diferente das inflexões culposas, do lamento, o jungido, a blasfêmia. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, concordou em ceder-me o lugar esta noite." Temos aqui uma nota de Santo Agostinho, pelo médium, com que se comunica habitualmente na Sociedade Espírita de Paris. Foi a nota de Allan Kardec, certo? Que foi dito, que deu a chance para esse menino falar, certo? Foi Santo Agostinho, que era a vez de falar, ele trouxe o menino em seu lugar. Devo dizer-lhes também, por minha vez, algumas palavras que o progresso da vossa doutrina, ela deve auxiliar a missão daqueles que encarnam entre vós para aprenderem a sofrer. O Espiritismo há de servir de farol, fornecendo-lhes o exemplo e a voz, transformando-lhe os lamentos em coros de alegria e lágrimas de contentamento.
Pelo que acaba de dizer, parece-nos que os seus sofrimentos não constituíram uma expiação de faltas anteriores. Diz ele, elas não eram uma expiação direta, mas asseguro-vos que toda dor tem uma causa justa. Aquele que conhecestes tão miserável fora anteriormente belo, importante, rico, adulado, contando com lacaios e cortesãos. Fui fútil, orgulhoso, fui assim muito culpado outrora, renegando a Deus e fazendo o mal ao meu próximo. Espiei cruelmente, no entanto, primeiramente no mundo espiritual e a seguir na terra. Os sofrimentos de penas alguns anos, nesta última e curtíssima existência, já os padecera por uma vida inteira, até o final de uma longa velhice. Por meu arrependimento, obtive o perdão do Senhor, que teve a bondade de confiar-me várias missões, incluída aí a última, que conheceis. Solicitei-a para finalizar o meu aperfeiçoamento. Deus, meus amigos, voltarei algumas vezes para ter convosco. Minha missão é a de consolar e não a de instruir. Mas há tantos aqui cujas feridas estão ocultas que ficarão contentes com a minha vida. O espírito chamava nessa vida Marcel. Instrução do guia do médium. Pobre pequeno ser sofredor, frágil, seroso e disforme. Quantos de seus gemidos foram ouvidos nesse asilo de miséria e lágrimas? E apesar da pouca idade, como era resignado, com sua alma já compreendia o objetivo dos sofrimentos. Ele percebia que além do túmulo esperava-o a recompensa por tantos gemidos contidos. E como ele orava por aqueles que, ao contrário dele, não tinham a coragem de suportar o próprio sofrimento, sobretudo por aqueles que lançavam blasfêmias ao céu em vez de preces. Se foi longa a sua agonia, seu passado não foi terrível. Os membros convulsionavam, sem dúvida, contorcendo-se, mostrando aos assistentes um corpo deformado a rebelar-se contra a morte. É a lei da carne, que se agarra à vida a todo custo. Mas um anjo parava acima do leito do moribundo, cicatrizando-lhe o coração. Em seguida, acolhendo-o com suas asas brancas, a alma tão bela que se desprendia do corpo disforme. Pronunciou as palavras, glória a vós, meu Deus, e a alma elevou-se feliz ao Todo-Poderoso, exclamando, eis-me aqui, Senhor, vós me destes por missão ensinar a sofrer. Terei suportado dignamente a prova? Hoje o espírito do pobre menino retomou as proporções. Voeja pelo espaço, indo do fraco ao pequeno, a todos dizendo, esperança, coragem. Liberto de toda a matéria e de toda a mácula, ele está perto de vós. Não mais com voz sofredora e lastimosa, mas com vigorosa inflexão, que vos diz, os que me viam deparavam-se com um menino que não se queixava, nele aurindo a calma para enfrentar os próprios males. Seus corações revigoravam-se assim na doce confiança em Deus. Eis o objetivo da minha curta passagem pela terra. Quem contou isso foi Santo Agostinho. Simão Sligol era um pobre israelita falecido em maio de 1865, em Vilna, capital da Lituânia, onde mendigou por 30 anos, com uma caneca na mão. Por toda a cidade conhecia-se a voz a pedir, lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Durante esse tempo, Slingsgol juntara 90.000 rublos, não tendo guardado um só centavo para si. Aliviava os doentes que ele mesmo tratava. Pagava o estudo das crianças pobres. Distribuía aos necessitados os alimentos que lhe davam. A noite era dedicada ao preparo do rapé, que vendia para prover as próprias necessidades. O que lhe sobrava era dado aos pobres. Zimmel viveu só no mundo, mas seu enterro foi acompanhado por uma grande parte da população da cidade, cujas lojas foram fechadas nesse dia. Sociedade Espírita de Paris, 15 de junho de 1865. Foi evocado e disse, exultante, e tenho finalmente alcançado integralmente o meu anseio, pelo qual paguei arduamente. Estou aqui entre vós desde o início da noite. Agradeço-vos pela atenção dada ao espírito de um pobre mendigo que, com satisfação, vai procurar responder às vossas perguntas. Pergunta. Uma carta de Vilna colocou-nos a par dos detalhes mais notáveis da sua existência. É pela simpatia que nos inspira a sua história que quisemos conversar com o Senhor.
Agradecemos ter atendido o nosso chamado e, já que concorda em responder às nossas perguntas, ficaremos felizes se puder inicialmente narrar sua situação como espírito e as causas que motivaram o tipo da sua última existência. Diz ele: primeiramente, concedei ao meu espírito cônscio da sua verdadeira posição, o favor de relatar-vos a própria posição sobre uma consideração que vos foi transmitida a meu respeito. Rogo de antemão vosso parecer, caso esta opinião esteja errada. Alguns estranham que a manifestação pública tenha tomado tal proporção na homenagem a um homem sem importância que soube, por seu espírito de caridade, atrair para si tamanha simpatia. Não me refiro a vós, o caro mestre e o prezado médium, nem tampouco a vós outros, espíritas verdadeiros e sinceros. Refiro-me bem a todos os indiferentes à crença. Não existe nesse fato nada de espantoso. A força da pressão moral que a prática do bem exerce sobre a humanidade é tal que, por mais material que a humanidade seja, ela há sempre de inclinar-se e aplaudir o bem, malgrado sua tendência para o mal. Vamos agora às perguntas que, de vossa parte, não são motivadas pela curiosidade, mas formuladas visando apenas a instrução geral. E já que tenho liberdade para tanto, digo-vos então quais são as causas que motivaram a minha última existência com maior concisão possível. Há muitos séculos agraciava-me o título de rei, e ao menos o de príncipe soberano. Dentro da minha esfera de poder relativamente limitada, quando comparada aos Estados-nações de hoje, eu era senhor absoluto do destino dos meus súbditos, agindo como tirano, ou pior, como carrasco, de caráter autoritário, violento, avarento e sensual. Podeis bem imaginar qual deveria ser a sorte dos pobres seres que viviam sob meu jugo. Eu abusava de meu poder para oprimir o fraco, para subordinar qualquer profissão, trabalho, paixão ou dor a serviço de minhas paixões. Assim, eu impunha um tributo sobre o fruto da mendicância. Ninguém podia pedir esmolas sem que eu tomasse antecipadamente uma grande fração do que a piedade humana permitia destinar-se ao alforje da miséria. Além disso, a fim de que não diminuísse o número de mendigos entre os meus súbditos, proibia aos infelizes de fazer doações aos seus amigos, parentes e outros necessitados, qualquer escassa parcela que pudesse ainda sobrar para aqueles pobres seres. Em suma, fiz tudo o que possa existir de mais impiedoso com o sofrimento e a miséria. Meus amigos, comento eu aqui, eu nunca imaginei tal situação. O rei cobrava imposto da miséria. O mendigo tinha que pagar imposto para ele. E ele fazia que houvesse mais mendigos para ele ter mais. Eu nunca vi tal situação. Mas vamos continuar com a história dele. Perdi, enfim, o que chamais de vida, cercado de tormentos e sofrimentos horríveis. Minha morte foi uma aterrorizante lição para todos aqueles que, como eu, ainda que em menor escala, comungasse com a minha maneira de pensar. Permaneci no estado de espírito errante por 3 séculos e meio, quando, ao final desse tempo, compreendi que o objetivo da encarnação era totalmente diverso daqueles que meus sentidos grosseiros e obtusos fizeram me buscar. Consegui, por meio de preces, resignação e lamentos, a permissão para passar pela prova material dos mesmos sofrimentos, ou até maiores, que os que eu impuseram aos outros. Obtida essa permissão, Deus concedeu-me o direito de aumentar, por livre-arbítrio, meus sofrimentos morais e físicos. Graças à ajuda dos bons espíritos que me socorriam, persisti em minha decisão de praticar o bem, sendo-lhe agradecido porque me impediram de sucumbir à tarefa que tomei para mim. Vejam bem, ele pediu essa situação. Nós escolhemos as nossas provas. Que isso esteja sempre bem claro. Temos aqui uma nota, vamos ver. Essa explicação corresponde ao item 21 do resumo da Lei da Justiça Divina, que está no capítulo 8 desta obra. A situação do espírito a partir de sua entrada na vida espiritual é a que ele preparou para si durante a vida no corpo. Mais tarde, outra encarnação lhe é dada, mas que ele as aproveita em maior ou menor proporção em virtude de seu livre arbítrio. Continuando o relato dele. Pude, enfim, concluir uma existência que permitiu resgatar, por ter sido plena de abnegação e caridade, as faltas da outra, caracterizada pela crueldade e injustiça.
Nasci de pais pobres, fui órfão muito cedo, aprendendo a sustentar-me sozinho numa idade em que ainda não se é considerado intelectualmente capaz. Vivi só, sem amor, sem afeições, e até suportei, já no início da minha vida, a brutalidade com que tratara os outros. Dizem que o dinheiro que arrecadei foi totalmente usado no auxílio de meus semelhantes, o que é verídico. Posso acrescentar, sem orgulho ou afetação, que frequentemente, à custa de privações relativamente penosas, muito penosas, acrescia ao bem e à caridade pública permitia-me fazer. Morri calmamente, confiante no prêmio que a reparação feita em minha última existência havia merecido, e fui recompensado muito além do que pudera cogitar secretamente. Hoje sou feliz, muito feliz, por poder afirmar-vos que aquele que se eleva será humilhado, e o que se humilha será elevado. Poderia, por gentileza, dizer-nos em que consistiu a sua expiação no mundo espiritual e quanto tempo durou, desde a sua morte até o momento em que a sua situação foi atenuada como consequência do arrependimento e das boas resoluções que tomou? Conte-nos também o que lhe provocou como espírito a mudança de ideias. Disse ele: Trazeis à minha memória lembranças muito dolorosas. Como sofri, mas eu não me queixo, apenas recordo. Quereis saber o caráter da minha expiação? Ei-lo em todo o seu horror. Carrasco que fui, como disse, de todos os bons sentimentos, permaneci por muito tempo ligado pelo perispírito ao meu corpo em decomposição. Até que se completasse a decomposição, senti-me roído pelos vermes, o que me fazia sofrer muito. Quando fui liberto dos laços que me prendiam ao instrumento do meu suplício, veio o castigo ainda mais cruel. Após o sofrimento físico, passei ao sofrimento moral, o que durou muito mais do que o primeiro. Fui posto na presença de todas as vítimas que eu torturara. Periodicamente, por uma força maior que a minha, eu era colocado novamente diante das minhas ações culposas e via, física e moralmente, todas as dores que havia imposto aos outros. Oh, meus amigos, como é horrível a visão constante daqueles a quem fiz mal. Disso tivestes um pequeno exemplo entre vós na confrontação do acusado com sua vítima. Tendes aí, resumidamente, o que sofri durante 2 séculos e meio, até que Deus, apiedado da minha dor, tocado pelo meu arrependimento, assim como solicitado pelos guias que me assistiam, permitiu que eu tomasse a estrada da expiação que conheceis. Houve motivo particular que o induziu a escolher a sua última existência no seio da religião israelita? Não a escolhi por mim, apenas aceitei o conselho dos meus guias. A religião israelita acrescentava uma dose de humilhação a mais à minha vida de expiação, pois, sobretudo em certos países, a maioria dos encarnados menospreza os israelitas, particularmente os judeus que se veem obrigados a viver de esmolas. Em sua última existência, com que idade começou a pôr em execução as resoluções que havia tomado? Como lhe ocorreu esse pensamento? Enquanto praticava a caridade tão abnegadamente, teve alguma intuição da causa que o impelia a agir assim? Responde ele: Nasci de pais pobres, mas inteligentes e avarentos. Criança ainda, fui privado da afeição e dos carinhos da minha mãe, cuja morte causou-me imenso pesar. Tanto mais porque meu pai, dominado pela ganância, abandonou-me por completo. Meus irmãos e irmãs, todos mais velhos, não percebiam meu sofrimento. Um outro judeu, movido mais por egoísmo que por caridade, abrigou-me em sua casa, ensinando-me um ofício. Ele depois recuperou amplamente, como resultado do meu trabalho, de ordinário acima de minhas forças, tudo o que eu lhe custara. Mais tarde, liberto dessa submissão, trabalhei por conta própria, mas por toda parte, trabalhando ou em repouso, perseguia a minha lembrança dos carinhos de minha mãe. Quanto mais velho ficava, maior era a sua lembrança na memória, e mais a falta sentia de seus cuidados e do seu amor. Em pouco tempo, tornei-me o último a carregar o nome da família, ao cabo que alguns meses a morte ceifou-me pai e irmãos. A forma como eu deveria passar o resto da minha existência começou então a resvalar-me. 2 de meus irmãos haviam deixado órfãos. Comovido pela lembrança do que havia sofrido, quis poupar aos pobres pequenos de uma juventude igual à minha. E não sendo o meu trabalho suficiente para sustentar a todos, comecei a pedir esmolas, não por mim, mas por eles.
Mas Deus houve por bem que eu não me consolasse com o resultado dos meus esforços. As pobres crianças foram-me também para sempre. Eu bem via o que lhes faltava. A mãe. Resolvi, então, recorrer à caridade pelas viúvas infelizes, que, não podendo trabalhar pelos sustentos próprios e dos filhos, impunham-se privações fatais, deixando no mundo pobres órfãos abandonados, à mercê do sofrimento que eu mesmo experimentava. Foi com a idade de 30 anos, cheio de vigor e saúde, que me viram pedir esmola pela viúva e pelo órfão. O começo foi penoso, pois tive que ouvir palavras humilhantes mais uma vez. Quando, porém, viram que eu realmente distribuía aos pobres tudo o que recebia em seu nome, e quando me viram ainda acrescer as sobras do meu trabalho ao que me era dado, granjeei uma espécie de apreço que para mim não era sem encanto. Vivi 60 e alguns anos sem jamais faltar à tarefa que me havia imposto. Também jamais a consciência fez-me supor que causas anteriores à minha existência constituíssem a razão do meu proceder. Somente um dia, antes de começar a pedir, ouvi essas palavras: Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Atônito com a moral universal contida em tão poucas palavras, com frequência depois surpreendia-me acrescentando-lhe mais estas: Mas fazei-lhe o contrário. O quereis que vos fosse feito. Amparado pela lembrança de minha mãe e os meus sofrimentos, continuei a trilhar a senda que a minha consciência indicava ser boa. Terminarei esta longa comunicação dizendo-vos obrigado, todavia imperfeito, mas cônscio de que o mal conduz apenas ao mal. Hei de dedicar-me mais uma vez ao bem, como já fiz antes, para alcançar a felicidade. Zimmel Slingon. Então, meus amigos, vocês veem aqui a importância do esquecimento. Ele fez o que fez por ter o seu espírito estar consciente do que precisava fazer e não por uma culpa do passado. Muito, muito boa essa lição. Vamos à próxima. Julienne Marie, a mendiga. Na comuna Villate, perto de Mosé, Lore, Atlântico, havia uma pobre mulher, velha e enferma, chamada Julienne Marie, que vivia da caridade pública. Caiu um dia num lago, sendo resgatada por um dos moradores do local. A senhora A, nome aqui ocultado, que a ajudara habitualmente. Levada à sua casa, ela morreu pouco tempo depois, em consequência desse acidente. A opinião geral era que ela queria suicidar-se. No mesmo dia do seu falecimento, aquele que a salvara, que era espírita e médium, sentiu em todo o seu corpo como um toque leve de alguém que estivesse perto dele, sem, entretanto, buscar explicar o fato. Quando soube da morte de Julienne Marie, ocorreu-lhe o pensamento de que talvez o espírito estivesse vindo visitá-lo. Seguindo o conselho de algum dos seus amigos, membro da Sociedade Espírita de Paris, a quem havia contado o que se passara, ele fez a evocação da senhora, com o intuito de ser-lhe útil. Antes de evocá-la, porém, pediu orientação dos seus guias protetores, dos quais recebeu a seguinte resposta: Podes evocá-la. Será uma alegria para ela, embora o favor que te propôs a fazer seja desnecessário. Ela está feliz, completamente dedicada àqueles que se compadeceram dela. Tu és um desses bons amigos. Ela quase não se te deixa e, sem que o percebas, muitas vezes fala contigo. Cedo ou tarde, a ajuda prestada é recompensada, quando não pelo próprio favorecido, ao menos pelos que se interessam por ele antes, bem como depois da morte. Quando o espírito não teve tempo de dar-se conta da própria situação, são outros espíritos simpáticos que oferecem, em seu nome, o testemunho de reconhecimento. Eis a razão do que sentiste no dia do seu falecimento. Agora é ela a ajudar-te no bem que intencionas fazer. Lembra-te de que Jesus disse: O que se humilhar será exaltado. Terás noção da ajuda que ela pode dar, desde que lhe peças assistência somente para ser útil ao teu próximo. Depois de evocada, ela diz: Bondosa Julienne Marie, que a senhora esteja feliz, é tudo o que queria ouvir. Mas isso não me impedirá de dirigir meu pensamento com frequência e jamais vou esquecê-lo em minhas preces. Responde Julienne. Tem confiança em Deus e inspira a teus doentes uma fé sincera e triunfarás sempre. Não penses nunca na recompensa que disso virá, pois ela superará a tua expectativa.
Deus sabe sempre recompensar como que merece aquele que se dedica ao alívio dos semelhantes e que imprime às suas ações um completo desinteresse. Sem isso, tudo é apenas ilusão e quimera. Antes de tudo, é preciso ter fé. De outra forma, nada conseguirás. Lembra-te desta máxima e ficarás admirado dos resultados que hás de obter. Os 2 doentes que curaste são a prova do que te digo. Nas circunstâncias em que se encontravam, simplesmente com os remédios teria fracassado. Quando pedires a Deus que permita aos bons espíritos lançarem sobre ti seus fluidos benfazejos, se o pedido não te fizer sentir um arrepio involuntário, é porque tua prece não foi fervorosa o bastante para ser ouvida. Ela somente o será nas condições que te assinalo. Foi o que sentiste quando disseste do fundo do coração: Deus Todo-Poderoso, Deus Misericordioso, Deus de bondade infinita, acolhei minha prece e permiti que os bons espíritos me assistam na cura de o nome da pessoa. Tende piedade dele, meu Deus. Restituir-lhe a saúde. Sem vós eu nada posso. Seja feita a vossa vontade. Fizeste bem em não desprezar os humildes. A voz daquele que sofreu e suportou com resignação as misérias deste mundo é sempre ouvida. E como vês, uma ajuda prestada recebe sempre a sua recompensa. Agora, algumas palavras a meu respeito que confirmarão o que foi dito acima. O Espiritismo explica-te minha linguagem. Como espírito, não tenho necessidade de entrar em detalhes com relação a isso. Creio também ser inútil dar-te informações sobre minha existência anterior. A situação em que tu me conheceste na Terra permite que compreendas e julgues minhas outras existências, nem sempre irrepreensíveis. Entregue a uma vida de miséria, enferma, sem poder trabalhar, mendiguei durante toda a minha vida. Não acumulei tesouros. Em minha velhice, minhas pequenas economias limitavam-se a uma centena de francos que eu reservava para quando minhas pernas não me pudessem sustentar mais. Deus julgou minha prova, a minha expiação suficientes e pôs-lhe fim, libertando-me, sem sofrimento, da vida terrestre. Porquanto não me suicidei, como a princípio acreditavam, morri subitamente à beira do lago, no momento em que me dirigia a uma última prece a Deus. O declive do terreno foi a causa do meu corpo cair dentro d'água. Não sofri. Estou feliz por ter podido concluir minha missão sem entraves e com resignação. Tornei-me útil no limite das minhas forças e de minhas posses. Evitei fazer o mal ao meu semelhante. Hoje recebo a recompensa disso. Dou graças a Deus, nosso Divino Mestre, que suaviza a amargura das provas, fazendo-nos esquecer, durante a vida, nossas antigas existências e colocando almas caridosas em nosso caminho para que nos ajudem a suportar o fardo de nossas faltas passadas. Persevera tu também, e como eu, serás recompensado. Agradeço tuas bondosas preces e favor que me prestastes. Não esquecerei jamais. Um dia voltaremos a nos ver e muitas coisas te serão explicadas. Por enquanto, seria supérfluo. Basta saberes que sou muito devotada e que estarei sempre perto de ti quando tiveres necessidade de mim no auxílio dos que sofrem. A pobre velha Juliane Marie. O espírito de Juliane Marie foi evocado na Sociedade Espírita de Paris em 10 de junho de 1864, tendo ditado a seguinte comunicação, outra em seguida. Obrigada pela gentileza de admitir-me em vosso meio, caro presidente. O senhor pode imaginar que minhas existências anteriores tiveram uma posição social mais elevada. Eu voltei à Terra para enfrentar o teste da pobreza. Foi como punição pelo vão orgulho que me fizera repelir quem fosse pobre e miserável. Alcançou-me então a justa lei de Italião, que me tornou a mais horrenda mendiga da região. Como que para provar a bondade de Deus, entretanto, eu não repelia por todos o que era todo o meu receio. Assim suportei minha prova, sem reclamar, pressentindo uma vida melhor, da qual não precisaria mais voltar a esta terra de exílio e calamidade. Que felicidade! O dia em que nossa alma, jovem novamente, pôde reentrar na vida espiritual para rever os seres amados. Porque eu também amei e sou feliz por haver reencontrado aqueles que me precederam. Agradeço ao bondoso Senhor A, que me permitiu expressar meu reconhecimento. Sem a sua mediunidade, não, e poderia agradecer e provar a minha alma, não esquece as felizes influências de seu bom coração, recomendando-lhe que difunda a sua divina crença.
Ele foi chamado a trazer à senda do bem as almas transviadas. Que ele esteja certo de contar com meu apoio. Assim posso retribuir-lhe o cêntuplo do que me fez, instruindo-o no caminho que me seguis. Agradecei ao Senhor haver permitido que vos deem os espíritos instruções para encorajar o pobre em suas dores e deter o rico em seu orgulho. Tratai de compreender a vergonha que há entre repelir o infeliz. Que vos sirva o meu caso de exemplo, a fim de evitardes expiar as vossas faltas, como eu, nas dolorosas posições sociais que tanto vos rebaixam, tornando-vos a escória da sociedade. Julienne Marie. Tendo essa comunicação sido transmitida ao senhor A, nome ocultado, este, por sua vez, obteve a mensagem a seguir, que confirma a anterior. Pergunta: bondosa Julienne Marie, já que se dispõe a senhora a auxiliar-me com seus bons conselhos, a fim de que eu progrida na estrada da vossa divina doutrina, tenha a bondade de vir comunicar-se comigo. Farei todos os esforços para tirar proveito de seus ensinamentos. Diz ela: lembra-te da recomendação que te farei e jamais te afastes dela. Sê sempre caridoso na medida de tuas possibilidades. Já compreendes bem a caridade tal como deve ser praticada em todas as situações da vida na terra. Portanto, não tenho necessidade de vir aconselhar-te a este respeito. Tu mesmo serás teu melhor juiz, desde que siga a voz da tua consciência, que não te enganará jamais, se a escutares sinceramente. Não te iludas sobre as missões que tens para cumprir. Pequenos e grandes têm a sua. A minha foi penosa, mas eu mereci semelhante punição por conta de minhas existências precedentes, como confessei ao bom presidente da Sociedade Mãe de Paris, a qual todos vos juntareis um dia. Este dia não está tão longe como pensas. O Espiritismo caminha a passos de gigante, apesar de tudo o que se faz para impedi-lo. Caminhai, pois, sem receio, fervorosos adeptos da doutrina. Vossos esforços serão coroados de sucesso. Que vos importa o que possam dizer de vós? Colocai-vos acima da crítica mordaz que recairá sobre os adversários do Espiritismo. Ah, os orgulhosos, julgam-se fortes, creem poder abater-vos facilmente. Ficai tranquilos, meus bons amigos, não receeis confrontar-vos com eles. São mais fáceis de vencer do que imaginais. Muitos deles têm medo, receando que a verdade ofusque os olhos. Esperai, pois virão, a seu turno, ajudar no coroamento desta obra. Julienne Marie. Este caso está cheio de ensinamentos para quem quiser refletir nas palavras desse espírito e em suas 3 comunicações. Nelas encontram-se reunidos todos os grandes princípios do espiritismo. Desde a primeira, o espírito demonstra sua superioridade por sua linguagem. Qual fada benfazeja, essa mulher resplandecente agora, como que metaforzeada, vem proteger aquele que não a repeliu quando envolvia nos farrapos da miséria. É uma aplicação dessas máximas do Evangelho. Os grandes serão humilhados e os pequenos exaltados. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não desprezeis os pequenos, pois quem é pequeno neste mundo, talvez seja o maior do que julgais. É Jesus, meus amigos. É o Evangelho sempre à frente dos nossos comportamentos. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos nas nossas próximas leituras. Abraços.